Então, tem logo nos primeiros capítulos do Andrade, tanto no livro de emergências quanto no livro de terapêutica, que ele discute muito assim, uma falha nossa, uma falha de como a gente chama, e não é uma coisa incomum de cair. Como é que vocês atendem o paciente da especialidade de vocês? O que vocês escrevem na ficha da evolução? Exame clínico mais anamnese. Não, é errado isso. Por quê? Exame clínico, ela é anamnese mais exame físico. Não é para a gente escrever assim, se você escrever exame clínico, subsintende que você já fez a anamnese e o exame físico do paciente. Tá? Isso é uma coisa que o Andrade ele bate dos dois livros de referência. A anamnese é toda essa parte de perguntas que a gente faz ao paciente. Identificação, queixa principal, história da doença atual, história patológica pregressa. Uma coisa muito importante a gente saber, na queixa principal, obrigatoriamente, ela é colocada entre aspas. Tá? Por quê? É o que o paciente relatou para a gente. Tá? A gente escreve com as palavras que foram relatadas. Saúde. No exame físico, tudo que a gente vai realizar de palpação, isso tudo que você encosta no paciente para fazer avaliação, ele está dentro do exame físico. Tá? Na anamnese sugerida, ela é dividida em 3 partes, né? A história patológica pregressa do paciente, questionamento sobre o uso regular de medicamentos e a ocorrência de fenômenos alérgicos. Na história patológica pregressa, tem algumas perguntas, não são obrigatórias, mas que ajudam a gente a fechar essa avaliação do paciente, esse diagnóstico. Doenças prévias ou existentes, tá? Qual a importância disso? Da gente planejar qual é o atendimento do nosso paciente, o paciente com DPOC, o paciente asmático, cirurgias prévias, internações hospitalares recentes e tratamento recente médico ou atual, né? Recente ou atual tratamento médico. Eu gosto de uma frase do Andrade, quando ele vai falar de medicamento, que não há paciente doente que não tome remédio. Quando o paciente fala assim, você toma algum remédio? Às vezes. Qual remédio? É o de pressão. Quando a pressão está alta, eu tomo. É o que a gente mais pega. Tá? Isso é muito importante para a gente avaliar nas emergências de qual é a medicação que esse cara está tomando e o que isso vai influenciar, principalmente com o meu anestésico que eu estou usando. Tá? E alergias prévias, né? Alergia a anestésicos, anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos. Lembrando que os anti-inflamatórios não esteroidais, a gente tem uma alta casuística de complicações. Então isso aí é um exemplo de Steve Johnson, foi de 2014, com ibuprofeno. Tá? A criança tomou, a mãe medicou essa criança com ibuprofeno e ela desenvolveu o Steve Johnson. Tá? Possivelmente vai virar Índia, né? Nunca mais vai tomar nenhum remédio. Isso aí, o Steve Johnson, geralmente 14 dias de melhora do paciente. Tá? E quando a gente pergunta sobre alergia, na verdade, de 10 a 15% da população tem alergia. Tá? Muitas vezes ele não desenvolveu ainda. Tá? É o exemplo do camarão que eu falei para vocês. Geralmente você tem o primeiro contato e no segundo contato você desenvolve essa alergia. O que acontece? Toda vez que a gente entra em contato com algum fármaco de primeira vez, a gente vai criar, nosso organismo, o complexo antígeno-anticorpo. Então a gente já teve o primeiro contato. No segundo contato, a gente vai ter, se a gente desenvolver essa alergia, vai ter essa explosão e a gente vai liberar histamina, prostaglandina, bradicidina e reação lenta de anafilaxia. Quem aqui já teve alergia a alguma coisa? Alguma coisa, alguma alergia, ou já viu a gente com alergia. Qual é a primeira coisa que o cara que tem uma alergia acontece? A coceira, o prurido. Tá? Quem faz isso é a histamina. Tá? A histamina é ela que libera essa parte de coceira. Isso aí está descrito no livro de terapêutica medicamentosa do Andrade. Tá? Você vai ter uma vasodilatação e aumento da permeabilidade. Tá? E aí você pode ter várias fases, né? Uma coisa que acontece muito de perguntas em concurso é sobre o mediador. Qual mediador vai desencadear essa parte de alergia? Quando a gente tem uma alergia que é imediata, eu tenho uma história que
Engraçada para mim, para a pessoa não era. Eu fui no casamento da minha melhor amiga e a minha ex-namorada falava assim, ó, eu tenho alergia, não posso comer nada, camarão, não sei o que. Ela já sabia disso. Eu falei, tá, fácil. Pergunta. Aí todo garçom que chegava, ela, tem camarão? Aí, não, aí ela comia. Tem camarão? Não. Aí, cara, no meio da festa, ela me chama assim, ela, Rodrigo, acho que eu comi camarão. Eu falei, impossível, cara, você perguntou pra todos os caras se tinha camarão, o cara negou. Não, porque tá coçando. Eu falei, não, relaxa. Peguei um copo d'água, bebe um copo d'água, vai melhorar. Aquele cara que queria comer uma cerveja, vai melhorar. Acho que foi o copo d'água, foi o problema. Não, era a pessoa que não quer sair da festa. Mas era isso. Era isso. Bota duas cadeiras, tem um negócio ali, ó. Tá lá, sala no posto médico. Não, aí, tipo, ela vai, bebe um copo d'água, vai melhorar, beleza. Cara, 5 minutos depois, ela me chama de novo, me chamando quando eu olhei. Cara, o rosto já desse tamanho já, cheio de placa no rosto, no braço. Aí eu falei, acabou a festa. Tá. Então, na verdade, lógico. Então, assim... A minha mãe, se você fritar um pastel de camarão, depois fritar o dela foi isso. Na verdade, o mínimo contato que o cara tem, no segundo contato, ele pode ter alergia. O meu irmão comeu camarão a vida toda. Aí, não, a tendência do, tipo, todo mundo fala, não é o camarão, é o iodo que tem acaba acumulando no camarão. Meu irmão comeu camarão a vida toda, com 15 anos ele desenvolveu alergia. Então, assim, a última dele, tipo, ele comeu camarão, ficou todo coçando, todo cheio de placa, beleza, descobriu que teve alergia, aí o que ele fazia? Todo mundo lá em casa, meus pais são dentistas, eu fiz odonto, meu irmão fez educação física e teatro. Mas de tanto escutar na hora do almoço conversa, ele falou, beleza, profilaxia antibiótica e tudo, profilaxia antibiótica, não sei lá, o que ele faz? 2. Ele fala que 1 hora antes ele toma e não sente nada. minha mãe faz isso. Das últimas vezes ele teve. Então, assim, a última vez, o lábio dele parecia o professor Lopedo. Ele chegou em casa e perguntou assim, Rodrigo, eu tô com alergia? Eu falei, não tá, não. O lábio desse tamanho começou a inchar. É uma das coisas que a gente pode ter. O que cai muito em concurso, que acaba pegando a gente de bobeira? O mediador. Ele pergunta qual é o mediador. Tá? O tipo 1, quem é o mediador causador é o IgE. Tá? Isso vai ocorrer de segundos a minutos após o contato com a substância. Tá? E isso é o que a gente mais vê, né? O paciente que já tem essa alergia, a alergia há muito tempo, o mínimo contato ele já vai ter em segundos a minutos o desencadear dela. Tá? Geralmente a gente vai ver angiodema, anafilaxia e crise aguda de asma. O tipo 2 é o IgE ou o IgM, tá? Desculpa, IgG ou IgM. Vai ter minutos a horas. Exemplo, uma transfusão de sangue. Tipo 3, o IgG, horas a vários dias. Doença do sono é um exemplo dela. E o tipo 4, os linfócitos 48 horas depois, a dermatite de contato. O mais comum na odontologia é esse aqui, o IgE. Tá? E é o que a gente mais vê em questão de prova. Geralmente o cara dá um enunciado enorme, geralmente a referência vai vir com Andrade, tá? O livro do Little, que é um livro de pacientes comprometidos de 2009, a 7ª edição, que é a tradução em português, que fala a mesma coisa, o texto é enorme, e na questão ele vai falar para você assim, desenvolveu alergia de segundos a minutos. Quem é o mediador? IgE. Tá? É o mais comum do nosso dia a dia. Tá? A gente pode ter localizada e generalizada. Tá? Então, assim, não dita uma regra. Ah, não, se eu apliquei vai ser só local. Não, você pode ser generalizada ou só no local. Como é que eu desenvolver essa alergia? Pode ser de leve a moderada a ter um fatal, que seria o choque anafilático que a gente falou no começo da aula. Tá? O angiodema, o que seria o angiodema? É o inchaço na região perioral e periorbitária. Tá? Geralmente, se o paciente estiver na periorbitária, o que vai acontecer? Oclusão da pálpebra. Tá? Ou
com ou sem prurido, que é a coceira. Uma coisa que a gente tem que lembrar, se tiver algo de infecção, e uma questão que geralmente ele pode cair quando a gente fala de infecção e principalmente de edema em região periorbitária. Vocês lembram dos espaços faciais primários, espaços faciais secundários? Vocês chegaram a ver isso. Tem um espaço facial primário, que é o espaço canino, tá? Que mudou de nome na última versão do RUP, ele chama agora de espaço infraorbitário. Tá? Para quem for, assim, como a literatura do concurso é bem vasta, ele pode vir com os dois nomes. Ou espaço canino ou espaço infraorbitário. Tá? É um espaço facial da maxila. Tá? A pergunta geralmente vem assim, qual é o dente causador? Tá? O dente causador é o canino. Tá? O espaço canino, o espaço infraorbitário, o dente causador é o canino. E aí como é que a questão vem? Ele vem falando as características. Geralmente quando o paciente tem um espaço canino invadido, o que vai acontecer? Essa região vai ficar inchada, vai ficar bem edemaciada. Quais são as características do paciente? Ele perde o sulco nasolabial, por causa do inchaço. E em alguns casos, o paciente pode ter oclusão da pálpebra. Por quê? Isso aqui começa a ficar inchado, o que vai acontecer? A pálpebra fecha. Então, se a questão vier falando isso para vocês, qual espaço está invadido? Se teve apagamento do sulco nasolabial, se teve oclusão de pálpebra, espaço canino ou espaço infratemporal. Tá? Lembrando que quando a gente chega a espaços faciais, depende do livro. Como a Marinha ela fala biografia sugerida, ele te dá uma cacetada de livro. Canino ou infraorbitário, pode vir com os dois nomes. No RUP Não, infraorbitário ou canino. É outro espaço. Desculpa. A última versão do RUP, que é de 2015, ele vem como infraorbitário. A penúltima é a última. Tá? Edema difuso e urticária, né? O prurido, a coceira, sensação de alfinetadas também o paciente relata. Você pode ver... Oi? Você tem alergia? Cara, falando em alergia, a galera já começa a ficar tensa. A mais problemática de alergia tá tranquila, já passei por isso. Tá? Rinite, né? O paciente começa com aquela congestão nasal, a coriza, né? Uma das coisas de alergia. Para quem teve... Sai de perto dela. Então, não é a aula que está te causando isso, é a pessoa que está do teu lado. Tá? E conjuntivite, muitas vezes, né? Que é o lacrimejamento e a congestão oclusal. O paciente fica literalmente com o olho ocluído. Já quando a gente tem o choque anafilático, isso aí é muito mais grave porque é de segundos a minutos. Tá? Nesse caso, a gente vai passar por 3 fases. Não que o paciente vá ter todos esses sinais e sintomas, mas na verdade, a primeira fase é alteração cutânea, né? Vermelhidão, a placa. Na segunda fase, alteração respiratória. E na terceira fase, alterações circulatórias. Tá? A gente não precisa decorar essas 3 fases, mas assim, lembrar que o choque anafilático é o grande problema que é de segundos a minutos. Qual é o mediador quando a gente tem uma alergia de segundos a minutos? IgE. Tá? Na questão 4, vamos lá. Imediatamente após o uso de 2 tubetes de docaína 2% com adrenalina 1 para 200 mil, um paciente hipertenso controlado de 65 quilos teve os seguintes sintomas: prurido intenso, náusea, vômito, dispneia, cianose em extremidades, taquicardia e inconsciência. O quadro apresentado pode ser o quê? Toxicidade ao vasoconstritor, toxicidade à droga anestesiada, alergia branda ou anafilaxia. Vamos lá. Isso a gente falou logo no começo da aula. Qual é a dose máxima para o paciente cardiopata? 0,04 miligramas. Se eu estiver utilizando uma epinefrina ou uma adrenalina, só para a gente entender o seguinte, que o nome correto é epinefrina. A gente chama de adrenalina, mas o nome correto é epinefrina. Adrenalina é uma coisa endógena, epinefrina é uma coisa feita fora, né, exógena. Então, assim,
E isso é uma questão que a gente tem que pensar no que a gente já viu. Qual é a dose máxima? 0,04 miligramas. 1 para 50 mil, quantos tubetes a gente usa? Um tubete. 1 para 100 mil? 2. E 1 para 200 mil? 4. O cara está dentro do limite permitido e, assim, com folga, ele ainda pode utilizar 2 tubetes. Então, assim, toxicidade ao vasoconstritor ou toxicidade à droga anestésica? Não. O único momento, sim, que poderia ser uma dessas opções seria quando? Se ele fala pra gente que foi injetado dentro de um vaso. Porque se você injetar dentro de um vaso, o teu cálculo de tubete acabou. Por isso que a gente faz a aspiração. Tá? E 2 pontos muito importantes a gente lembrar aqui, que tanto o Malamed quanto o Andrade citam, que para a gente evitar complicações. Qual é a velocidade de injeção que a gente deve ter no tubete? 0.2, 0.2 alguma coisa. Não tô nem olhando para você para a gente não fazer contato visual e você ficar pressionado. Não, sei que lá tem uma velocidade que é por... Não sei. 1 ml por minuto. Se o nosso tubete tem 1,8, são quase 2 minutos anestesiando a cada tubete. Ninguém faz isso. Mas assim, a prova vai pegar o que o cara tá lá, porque ninguém faz isso. Então são quase 2 minutos anestesiando. Tá? Não adianta eu anestesiar com velocidade, porque o anestésico não vai funcionar por velocidade. Tá? Vai depender de outros fatores que a gente vai falar. Tá? Então a gente fica entre a C e a D, uma alergia branda ou anafilaxia. O que vocês acham? Anafilaxia. Na verdade, uma alergia branda, o que daria no paciente? Placa e prurido no máximo. Tá? A gente teria uma alteração bem pequena. Qual seria o tratamento, segundo o livro do Andrade, para a gente, nesses casos de anafilaxia? Monitorar o paciente, ligar para o serviço de emergência, manter o paciente deitado com as pernas levemente estendidas, a gente não chega a fazer o Trendelenburg, que é a perna totalmente elevada, tá? Iniciar o SBV, que é o ABC de vida, tá? Só para a gente lembrar o que seria o ABC. Cada um. O A é o quê? Vias aéreas e o quê? Controle da coluna cervical. O B? Boa ventilação. E o C? Controle circulatório. No C, qual é o número de compressões e ventilações? O B e o C junto. Quando você tem um socorrista. 30 para 2, 2 socorristas, 15 para 2. Tá? Além disso, administrar 0,5 ml de epinefrina com oxigênio contínuo, ou com cano ou com máscara. Tá? E além disso, uma ampola de prometazina, que seria o Fenergan, uma ampola de betametasona, que é um corticoide, tá? E o Aerolin, 2 jatos. Quando a gente fala de corticoide, e aí muita gente tem medo de usar o corticoide, isso aí às vezes você faz cirurgia, quando você fala que vai usar o corticoide, muita gente faz o quê? Pô, mas o corticoide é perigoso. Tá? Hã? Não, mas quando você faz os 2 comprimidos 1 hora antes, geralmente não o paciente, porque o paciente, na maioria dos casos, ele nem sabe o que você fala, para inchaço e para dor. Mas dentistas e médicos falam assim, pô, mas é muita coisa de corticoide. Não é, porque na verdade é a dose que a gente precisa para evitar a complicação. Como eu falei, o anti-inflamatório não esteroidal, a gente tem um risco absurdo de alergia, de outras complicações. O corticoide, a gente não tem casos de alergia. Por quê? Qual é o tratamento de alergia? Corticoide. Tá? Ele tem mais de 50 anos no mercado. A única complicação é que, por ele ser mais forte, ele sobrecarrega um pouco a metabolização dele é um pouco mais lenta, né, e tal. Tem mais efeitos colaterais. Então, não, a longo prazo. Se você passar de 5 dias ou der uma quantidade muito grande ao paciente, você tem que desmamar a dose do corticoide. Lembra que eu falei para vocês, quantos dias justifica a utilização de um anti-inflamatório?
No máximo 3 dias. Com esse tempo você não precisa de mamar. E com a quantidade que a gente faz, a gente precisa de mamar. Isso o Andrade frisa bem e ele fala muito do porquê as pessoas preferem, qual é a vantagem do corticoide em relação ao anti-inflamatório não esteroidal. Tá? Se o paciente não melhorar, fazer a crico. Tá? Questão 5. A droga mais importante para a reversão do quadro de um choque anafilático é a adrenalina. Durante esse quadro, que é uma situação de emergência, a via de administração preferencial da adrenalina seria qual? Então, assim, quando a gente está falando de choque anafilático, e são 3 fármacos para tratar. A adrenalina, né, que é a epinefrina, o corticoide e o antihistamínico. Então, assim, hoje em dia eu não tenho visto mais essa questão, mas antigamente, e aí a gente estava falando de provas do fundão antigas, era assim, qual o tratamento para um choque anafilático? Epinefrina, corticoide e antihistamínico. Tá? E aí a pergunta dele, ele fala assim, como deve ser administrado em uma situação de emergência a epinefrina? O que vocês acham? Por quê? A matéria de absorção mais rápida, então vai ter os efeitos, a depreciação da pressão arterial, da frequência respiratória mais rápida, porque se você administrar por outro via que não vai ter que sofrer de outra informação. Por que não via oral? O paciente está inconsciente. Se ele estiver consciente. Tem todo esse metabolismo, essa grande informação, não vai chegar 100%, não vai chegar... Pois é, eu acho que finaliza, mas eu não entendo por quê. É isso que eu vou falar para vocês. Mas o teu pensamento está certo. Entre a venosa é metabolizada. A venosa, ela tem um efeito em 6 segundos. Tecnicamente seria mais rápido. Mas tecnicamente é mais difícil. E aí você já está numa situação de emergência, numa situação de estresse, onde se você errar, você pode piorar a condição. A forma preferencial intramuscular não é tão lenta como a subcutânea. A subcutânea é o que você tem mais lenta administração, porque ele vai liberando devagar. Lembra no começo da aula que eu falei da heparina? Lembra qual é o tempo da heparina venosa e da subcutânea? 6 horas venosa e 24 horas subcutânea, porque a liberação é lenta. Subcutâneo a gente não faz. Via oral, a absorção é lenta. Também não é a preferencial e também a gente não vai ter a adrenalina via oral. Intramuscular ou intravenosa. A venosa é mais rápido, em 6 segundos você tem um efeito. Intramuscular é uma liberação um pouco mais lenta, mas não tão lenta como a gente pensa. E assim, quando a gente faz intramuscular, a absorção é mais rápida e você tem menor efeitos adversos. Alguém aqui já tomou Tramal? Não, mas eu vou ficar doidão. Doidão. O Tramal, geralmente você faz subcutâneo. Os anestesistas mesmo falam, o Tramal a gente faz subcutâneo e não endovenoso. Você tem mais complicações com a medicação venosa do que a medicação subcutânea. Por quê? A liberação é mais lenta. Fora, que é uma coisa muito importante para a gente saber também, e o Andrade cita isso. O Tramal, ele não tem estudos em pacientes menores de 16 anos. E o que você tem com o Tramal? Vômito, alucinações. Tá? Eu sei que eu tive 2 cachorros que operaram, uma remoção de tumor e outro uma castração. Os 2 tomaram Tramal e efeitos colaterais muito diferentes. Um ficou correndo igual um louco no quintal, o que tinha tirado o tumor. O Tramal, ele não pode ser SOS. O Tramal, você tem que fazer ele regular enquanto o paciente tiver essa dor. Entendeu? Se for uma dor muito intensa, ele é analgésico opioide. Você faz contínuo, você não pode fazer ele SOS. Eu lembro que a mãe veio uma vez, e aí eu fui pro shopping, eu ficava com muito intravenoso. Ela chegava em casa e sentia dor, tinha que voltar. Você pode fazer via oral, 50 mg via oral. Tá? Intramuscular, você tem você aprende com menor treinamento. Alguém já colheu veia aqui? É fácil. Aí é muito depende. Depende. Depende da veia. Intramuscular vai ter alguma variação? Não, mas aí se você der subcutânea também. Não, mas subcutânea, assim,
É isso aqui, é muito curtinha. Intramuscular você tem que entrar mesmo com a agulha. Depende da pessoa que tá Já. aplicando também. Não, mas subcutânea, não, a agulha geralmente é maior. Para você fazer intramuscular, você não consegue fazer com a agulha de insulina. De insulina, ele vai pegar só subcutâneo. Intramuscular tem que ser mais profundo. E aí, só terminando a história da minha ex-namorada, ela teve que tomar a medicação intramuscular. Ela falou que, tipo, eu lembro que 3 semanas depois, ela continuava com dor na região, porque é uma região que dói. Eu só lembro disso, dela mostrar o bracinho assim para a enfermeira vira de costas. Aí ela continuou mostrando o bracinho, ela falou, de costas. Cara, e dói muito, tá? Grande margem de segurança e o local da aplicação de melhor absorção é a face anterolateral do terço médio da coxa. A agulha é capaz de atingir a região muscular. Então, a região correta é a parte anteroposterior da coxa, tá? Isso tá do livro, literalmente o livro do Andrade, tá? A questão de 2015 de Saquarema. Para o paciente em choque anafilático que apresenta edema de laringe, um dos procedimentos recomendados é a administração de quê? Quais são os 3 fármacos para a administração de adrenalina, corticóide e histamínico? Epinefrina. É o primeiro sempre epinefrina e depois você faz os outros 2. Tá? Então, qual seria a resposta aí? Vamos para a exclusão. Primeiro vamos à via de administração. A gente ficaria entre a B e a C. Um para 1000. Não, gente, olha só. Olha só. Vamos lá. Alguém já pediu para o médico uma autorização, entre aspas, para usar epinefrina no paciente? Nunca? Não, paciente cardiopata chegou no consultório e chegou assim para você, meu médico falou que eu não só posso anestésio sem vaso. A anestésio sem vaso, nem para lavar a mão serve porque fica com a mão melada. A anestésio sem vaso que é muito ruim. Até em pediatria hoje em dia é difícil a gente pegar anestésio sem vaso. Porque no livro fala que é sem vaso. Eu sou amigo meu e falou assim, Rodrigo, a gente não faz isso há muito tempo. É tudo com vasoconstritor. Qual é a nossa diluição? 1:50, que não deve ser utilizado. O Malamed cita que 1/100.000 é a melhor forma da concentração da epinefrina para a gente usar. Tá? Também já foi questão de prova, foi do Estado em 2011. Qual é a melhor concentração da epinefrina no tubete anestésico? 1/100.000. O Malamed cita isso no capítulo 3 dele. Quando o médico vem para você, você pediu uma cartinha e tudo, ele vai falar assim, contraindico epinefrina, usar anestésico sem vaso. Por quê? Na cabeça do médico, ele não sabe a nossa diluição. E aí eu brinco muito com os alunos da faculdade, falo assim, muitas vezes a culpa é nossa. Aí volto de novo naquele erro da anestesia. Ninguém gosta de se culpar. Como é que você escreveu o pedido? Posso usar vaso? Você tem que colocar qual anestésico que você vai usar, qual é a diluição, qual é a quantidade máxima. Ele não sabe nem quanto tem no nosso tubete, qual é a quantidade máxima. E que você vai usar no máximo 0,04 miligramas por consulta. Isso aí, tecnicamente, não te respalda de algum problema. Por quê? Quando você meter a mão... Então, você faz muito mais para te respaldar. Porque se você acontecer alguma coisa, se for processado, assim, você tem alguma coisa que você não tem em contato com o médico, tudo, mas assim, desde 1964 isso deve ser utilizado. Tá? Então, o pensamento do médico foi o pensamento que vocês tiveram agora. E é o que ele falou, a gente está acostumado com o nosso tubete, que é 1/100.000. A epinefrina que eles usam, ela é mais concentrada. Tanto que o Malamed cita dessa segurança que se você faz uma anestesia sem vasoconstritor no paciente, né, e ele sente dor, ele pode liberar mais de 40% de epinefrina e noepinefrina. 40 vezes mais do que o nosso tubete pode ter. Tá? Então a nossa diluição é segura. Então sempre a quantidade vai ser 1:1. Tá? 1/1000. Os sinais vitais que a gente conversou.
Quais são os sinais vitais? Vamos lá. Só para a gente dar uma relembrada. Sinais vitais. Frequência cardíaca, respiratória, pressão e temperatura. E aí a questão do Exército, em 2009, pergunta o seguinte. A frequência respiratória é facilmente determinada fazendo-se a contagem da elevação e descida do tórax do paciente durante 60 segundos. Um padrão de 25 a 30 respirações por minuto é considerado normal para que faixa etária? Essa eu não falei para vocês porque tinha essa questão. Homem e mulher, quanto vai ser? Homem é De 16 a 18, 18 a 20. Tá? Ele está numa respiração muito alta. Criança tá agitado. Criança é um bicho agitado. Filho da Magda não, vai ser um leite. Hã? Ele tem, a respiração é bem maior nos lactantes. Isso aí é segundo a OMS em 2006. Tá? É bem mais alto do que o homem, é muito mais alto do que a nossa. Tá? Criança também, ela tem o recém-nascido, o recém-nascido, ele pode chegar a 45, 50 movimentos por minuto. Tá? Então, quanto mais novo a gente né, de idade, a gente tem geralmente uma respiração maior e depois vai se equalizando.